Então, galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a revisão de funções inorgânicas, que foi o conteúdo que a gente viu antes da paralisação por causa do coronavírus. Então, vamos lá. Vamos começar vendo a parte de número de oxidação. O número de oxidação ele seria a carga de um átomo, considerando que todas as ligações que você tem na molécula, elas são consideradas como ligações iônicas, certo? Então, quando a gente tem uma ligação iônica, um composto iônico, esse aí é o caso mais simples. O número de oxidação vai ser a carga do próprio íon, caso a gente tenha um íon simples. Professor, o que é um íon simples? Eu não lembro. Ele é um íon, um composto carregado, e você só tem um tipo de átomo formando esse íon. Se você tiver, por acaso, moléculas covalentes, compostos covalentes, ou íons compostos, aí essa carga ela já não é mais real. Ela vai ser uma carga que a gente chama de carga teórica ou carga aparente. Como é que é calculada essa carga, então, se não é uma carga real, professor? Simples. Primeiro a gente vai partir da estrutura de Lewis desse composto. Então vamos pegar uma molécula simples como a molécula de água. Então o que vai acontecer com a molécula de água? Primeiro passo, desenhou a estrutura de Lewis, vamos para o segundo agora. Quebrar as ligações. Lembrando que o palitinho ele representa um par de elétrons, certo? Quando você quebra a ligação, para onde vão esses elétrons? No caso do número de oxidação, para o elemento mais eletronegativo. Então, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esse parzinho vem para o oxigênio e esse outro parzinho também. Ao se quebrar as ligações, vamos refazer agora os núcleos atômicos. Então, o oxigênio ele já tinha dois pares sem ligar, ele vai receber um par de cada átomo de hidrogênio. Certo? Qual é o próximo passo, professor? Vamos determinar a família a qual o elemento pertence. Então vai ficar oxigênio, família 6A, hidrogênio, família 1A. Beleza. Qual é o próximo passo? Fazer essa continha aqui. Número de oxidação é os elétrons de valência. No caso da família A, é o mesmo número da família, menos a quantidade de elétrons depois da quebra das ligações. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar pelo oxigênio. NOx do oxigênio é o número da família dele, que é 6, menos a quantidade de elétrons que ficou. Se você reparar, ele tinha 4 sem ligar, recebendo os 4 dos átomos de hidrogênio, vai ficar um total de 8 elétrons. 6 menos 8, então o número de oxidação do oxigênio vai ser menos 2. Tranquilo? No caso do hidrogênio, o que vai acontecer? NOx do hidrogênio vai ser família do hidrogênio. Bem, o hidrogênio não pertence a nenhuma família, mas façamos de conta que ele é da família 1A. Então ele tem um elétron na camada de valência. Se você subtrair a quantidade de elétrons que ele ficou, nesse caso não ficou com nenhum, vai ser 0. Então o número de oxidação dele vai ser mais 1. E aí nós temos a carga do oxigênio, que é menos 2, e a carga do hidrogênio, que é mais 1. Tranquilos? Mas, professor, vou ter que desenhar todas as estruturas de Lewis para determinar esses números de oxidação? Gente, não precisa, se acalma. O que vai acontecer? Existem conjuntos de regras de elementos que têm número de oxidação fixo. Se um desses elementos pertencer a esse conjunto de elementos com NOx fixo, não precisa calcular, certo? Basta se lembrar. E para se lembrar, basta praticar. Então, primeira regra, substâncias simples. O que é substância simples? Composto neutro, formado pelo mesmo tipo de átomo. Então, não tem carga. Então, olha aqui, H2, S8, O3. 3 compostos neutros, cada um formado pelo mesmo tipo de átomo. Quando isso acontecer, não tem átomo mais eletronegativo que ninguém na molécula. Se não há átomo mais eletronegativo, ninguém ganha os elétrons, ninguém perde. Portanto, o número de oxidação é 0. Íons isolados, que foi o primeiro caso que a gente citou. Toda vez que você tiver um íon simples isolado, íon simples é formado pelo mesmo tipo de átomo, um único tipo de átomo. Aí o que acontece?
O número de oxidação vai ser o mesmo valor da carga do íon. Então, por exemplo, K+, vai ser mais 1, Cl menos, a carga, o NOx do Cl vai ser menos 1. Alguns elementos eles vão ter número de oxidação igual a mais 1. Quem são esses elementos? São os elementos da família 1A. Quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Certo? Além desses elementos, quem também tem NOx mais 1? A prata. Certo? O hidrogênio, se ele estiver ligado a metais, ele também vai ter carga mais 1. Então, toda vez que, nesses três casos, formarem compostos ou de elementos metais alcalinos, ou prata, ou hidrogênio ligado a metais, o número de oxidação vai ser igual a mais 1. Beleza? Elementos com carga mais 2. Quem são os elementos que vão ter carga mais 2? São os elementos da família 2A, que vai ter magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Além de quem que está faltando aqui? Berílio. Vai ter zinco, cádmio e níquel. Formou composto, tem mais de um elemento, e esses compostos estão presentes, o número de oxidação desses elementos vai ser igual a mais 2. Exemplo, CaS, NiCl2. Próxima regra. Essa próxima regra agora é para o alumínio. O alumínio ele é o único elemento que tem carga fixa igual a mais 3. Então, se o alumínio se combinar com alguém, tenha certeza que essa carga dele vai ser igual a mais 3. Elementos com carga negativa. Vamos começar com a carga menos 1. Certo? Então, quem são os elementos que podem adquirir número de oxidação menos 1? O flúor, toda vez que ele fizer composto por seu elemento mais eletronegativo, vai ser menos 1. Certo? O hidrogênio, se estiver ligado a metal, boro ou berílio, certo? Ele vai ficar com carga menos 1, porque ele é mais eletronegativo nesses casos. Elementos da família 7A, desde que eles não estejam ligados diretamente a flúor ou a oxigênio, certo? Eles vão ficar com carga menos 1. Exemplo, no caso da molécula do HF, o número de oxidação do flúor igual a menos 1. Oxigênio. O oxigênio ele tem um número de oxidação principal, é o menos 2. Pelo fato de ele ser o segundo elemento mais eletronegativo, ele tende a receber 2 elétrons para se estabilizar, certo? Então, na maioria dos compostos, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Quando é que não é? No caso dos peróxidos. Como é que eu posso identificar um peróxido? O peróxido ele sempre vai terminar com 2 átomos de oxigênio na fórmula. E ele vai vir com um composto na frente, que pode ter uma estequiometria com 2, ou quando você tiver um composto do tipo MO2, certo? Professor, quais são os compostos que formam peróxidos com essas fórmulas? No caso do M2O2, quando o M ele for ou um elemento da família 1A ou hidrogênio. No caso do MO2, quando for um elemento da família 2A, certo? Superóxidos. Os superóxidos, normalmente eles têm fórmula MO2, certo? Onde M pode ser o hidrogênio ou pode ser um elemento da família 1A. Então vamos ver aqui. MgO, certo? Se você reparar aqui nas fórmulas dos peróxidos e dos superóxidos, certo? Você sempre tem 2 átomos de oxigênio. Então qualquer quantidade diferente de 2, com certeza é a carga comum dele igual a menos 2. O2, vixe, terminou em 2 átomos de oxigênio. Vamos conferir quem é. 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Então isso aqui é um peróxido. No caso do oxigênio, a carga dele no peróxido vai ser igual a menos 1. NaO2, 2 átomos de oxigênio de novo e um átomo que é elemento da família 1A. Então a carga dele vai ser menos 1,5, no caso do oxigênio, em cada um desses 3 compostos. Beleza? Mas, professor, e se aparecer um elemento que não tem número de oxidação fixo? Não se preocupe, certo?
Se ele não tiver um número de oxidação fixa, ele pode ser determinado através dos outros elementos que formam aquele composto e tem a carga fixa, certo? Como assim? Se você olhar para essa fórmula aqui do ácido sulfúrico, você tem o hidrogênio, enxofre e oxigênio. O enxofre não tem número de oxidação conhecido, certo? Fixo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que se basear no número de oxidação do hidrogênio e do oxigênio para determinar o NOx do enxofre, certo? Então, hidrogênio está ligado a quem? Enxofre e oxigênio são não metais. Então, se eles são não metais, quando o hidrogênio se liga a não metal, a carga sempre vai ser mais 1, desde que não seja berílio ou boro. Oxigênio. Se você tem um composto formado por 3 elementos com oxigênio, não pode ser peróxido nem superóxido, porque eles são compostos binários, certo? Então, no caso aqui, você vai ter a carga comum do oxigênio, que é menos 2, certo? Existe uma propriedade do número de oxidação que é interessante para você determinar o número de oxidação de um composto desconhecido. Qual é? A soma de todos os números de oxidação de todos os elementos presentes no composto tem que dar a carga desse composto. Então, onde é que fica a carga, professor, desse composto? Fica aqui em cima do lado direito. Professor, não estou vendo nada. Se você não está vendo nada, é porque essa carga é igual a 0. Então, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar a quantidade de cada tipo de átomo pelo número de oxidação dele e depois somar e tem que dar igual a 0. Então, vamos ver. 2 vezes mais 1 vai dar 2. Mais carga do enxofre, x, mais 4 vezes menos 2 é menos 8. Isso aqui tem que dar a carga do composto, que é igual a 0. Vamos passar agora os números para o outro lado, isolar a variável. Então, x é igual. O menos 8 está negativo aqui, passa para o outro lado positivo, vai ficar mais 8 menos 2. Certo? Então, x é igual, 8 menos 2 dá 6, mas lembre que o número de oxidação sempre tem que ter o sinal. Então, nesse caso, a carga do enxofre é igual a mais 6. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu quero saber a carga do manganês nesse composto aqui que é chamado de permanganato de potássio. Como o manganês não tem regras de NOx fixo para ele, a gente diz que o número de oxidação simplesmente é x, certo? Que é a nossa variável. Vamos agora determinar os elementos aqui. O potássio é da família 1A. Elementos da família 1A, ele tem carga fixa igual a mais 1. E o oxigênio em compostos ternários, ele vai ter uma carga fixa igual a menos 2. Certo? Olha de novo para o lado direito superior. Tem número? Não tem. Se não tem, a carga do composto é 0. Então, agora a gente vai somar os números de oxidação. Potássio, quantidade. Você vai ter um potássio aqui. 1 vezes 1 dá 1. Mais x, que é a carga do manganês, que é o que eu quero saber. E 4 vezes menos 2, isso aqui vai dar menos 8. Isso aqui tudo somando tem que dar a carga do composto, que é 0. Passa os números para o lado direito da equação. Vamos isolar a variável. X igual 8 menos 1, x igual mais 7. Então, a carga do manganês aqui vai ser mais 7. Próximo exemplo. Vamos agora trabalhar com uma espécie que é carregada. Então, primeira coisa, vamos identificar a carga. É positiva. Se não aparece número, é porque a carga é mais 1. Então, nitrogênio. Nitrogênio não existe regra de NOx fixo para ele. Vou chamar de X. No caso do hidrogênio, o que vai acontecer? Hidrogênio ligado a não metal, carga dele é mais 1. Então, vamos lá. 4 vezes mais 1 é 4. Mais carga do nitrogênio, x, certo? Isso aqui é igual a mais 1, que é a carga do composto,
certo? Vamos passar o 4 para o outro lado, vai ficar x é igual a 1 menos 4. Por fim, 1 menos 4 vai ficar menos 3. Então, o número de oxidação do nitrogênio, nesse caso, vai ser igual a menos 3. Certo? Alguma dúvida de número de oxidação? Qualquer coisa, gente, coloca aí no chat que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Grande abraço.